O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. E este mistério, ele fala diretamente com a nossa vida, porque fala do nosso futuro, da nossa esperança. Esse mistério ele é tão profundo que São Paulo, na segunda leitura, ele faz uma oração pedindo a Deus pela comunidade dos Efésios para que eles compreendam esse grande mistério. E eu quero repetir esta oração aqui para que Deus nos dê as graças que essa oração de São Paulo pede a cada um de nós. Que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria, que Ele abra o nosso coração à sua luz, para que saibamos qual a esperança do nosso chamado, qual a riqueza da glória em que está a nossa esperança, e o poder que Ele exerceu sobre nós. Amém. Que Ele nos dê esse espírito de sabedoria para a compreensão desse grande mistério. Esse grande mistério, ele encerra 3 grandes graças que estão descritas nesta oração que eu acabo de fazer. Primeiro, que nesse mistério nós descobrimos por que fomos chamados à vida. Qual é o sentido da nossa existência? Qual é o objetivo da nossa espera? Um problema do nosso tempo, porque muitos não sabem o sentido da própria vida. Muitos se perderam no sentido da própria existência. Pois bem, o mistério da Ascensão revela este sentido. O cristão, ele espera participar, a esperança do cristão é participar daquilo que Cristo vive nesse mistério da Ascensão. Hoje, Ele, ressuscitado, Ele foi constituído Senhor da história, Senhor da nossa vida. Ele está sentado à direita do Pai, ou seja, Ele recebeu o senhorio de tudo. Ele, o Verbo feito homem, recebeu tão grande poder. Um da nossa raça é Senhor do céu e da terra. Um humano como nós, porque Cristo é 100% homem como nós. Um de nós se tornou o Senhor do céu e da terra. A nossa humanidade subiu aos céus com Cristo. A nossa natureza, ela foi exaltada acima da milícia celeste. Uma vez que o Verbo se encarnou, Cristo assumiu a nossa carne,
morreu e ressuscitou, nós passamos a fazer parte do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Por isso, se Cristo subiu aos céus, nós também subimos. A nossa humanidade também sobe aos céus. Irmãos e irmãs, essa verdade da nossa fé deveria encher o nosso coração de esperança. Porque o lugar de Jesus é o nosso lugar. O trono dele é a nossa herança. Nós não fomos criados para rastejar neste mundo, mas para reinar com ele nos céus. Foi para isso que nós somos criados. A nossa existência não tem sentido em si mesma. O trono de Cristo é também o lugar reservado para cada um de nós. Essa subida de nosso Senhor aos céus, ela não significa um afastamento de nós. Porque Ele estará para sempre interior e realmente presente em nós através do Espírito Santo. E aqui a gente entende a segunda expressão de São Paulo. Ele pede que nós compreendamos o nosso futuro. Ele pede que nós entremos na posse da riqueza da nossa glória. O segundo mistério dessa solenidade da Ascensão é justamente essa riqueza da nossa glória, que tem um nome. Qual é a riqueza da nossa glória? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus presente em nós. Mas esse mistério nós vamos aprofundar na próxima semana, no próximo domingo, que é domingo de Pentecostes. Hoje basta dizer que uma vez que Cristo subiu aos céus, Ele continua sustentando cada um de nós, Ele não nos deixou sozinhos, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos alimentando, Ele continua nos guiando através da ação do Espírito Santo. Ele é a riqueza da nossa glória. É Ele quem nos consola. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos dá coragem quando tudo desmorona na nossa vida. É Ele quem nos levanta quando nós caímos. É Ele quem nos recorda que nós não estamos sozinhos. Deus habita em nós. Cristo subiu, mas Ele envia o Espírito Santo sobre nós. Ele não nos deixa sozinhos. Nós somos templo do Espírito Santo. Cristo vive em cada um de nós. Esse é o segundo mistério desta solenidade da Ascensão. Ele subiu, mas Ele permanece. É um mistério. Ele está na glória, mas Ele está em nós. Ele está sentado à direita do Pai, mas Ele permanece no nosso interior. O terceiro mistério que nós somos convidados a celebrar nesta solenidade é o poder de Deus, que ressuscitou e elevou aos céus a Cristo. Elevou Cristo aos céus. Esse poder, vejam, Cristo ao subir aos céus, esse mistério não se trata de uma viagem para o alto. Não é uma viagem. Mas é uma ação do poder de Deus. Nesse mistério se manifesta o poder de Deus, a força de Deus. E é por isso que não há o que temer, irmãos e irmãs. Nós temos um Deus poderoso, que elevou Jesus aos céus. Nosso Senhor é aquele que tudo dirige, tudo conduz, tudo planifica. Nosso Deus, Ele é poderoso, é o Senhor da história. Ele governa tudo com sabedoria. E quanto mais nós nos unimos a Ele, quanto mais nós estamos em comunhão com Ele, mais nós também participamos dessa força. Mais nós participamos desse poder. Agora, qual é a aplicação disso na nossa vida cotidiana? O que isso faz diferença, Padre, na minha vida? O que isso muda? Pois bem, muda muita coisa, porque quando nós estamos no meio das nossas aflições,
no meio dos nossos sofrimentos, no meio da cruz, quando tudo parece perder sentido, essa solenidade nos lembra: existe um lugar reservado para nós no céu. Então lembre-se disso. As dores desse mundo passarão. Os sofrimentos desse mundo passarão. Então, quando estiver no meio desses sofrimentos, lembrem-se: Cristo já entrou no céu para que nós também possamos entrar um dia. Outro efeito na nossa vida é que quando nós nos sentirmos fracos, nós lembrarmos que o Espírito Santo vive em nós, habita em nós. Quando nós nos sentimos sozinhos, Cristo está em nós pela ação do Espírito Santo. Lembremos-nos disso. Nunca nos esqueçamos dessa verdade. Nenhum cristão deveria reclamar de solidão. Nenhum de nós teríamos o direito de dizer que nos sentimos sozinhos, porque o Espírito habita em nós e Ele é uma pessoa viva, uma pessoa real. E a terceira experiência na nossa história de vida que nós podemos fazer a partir dessa liturgia é perceber quando tudo estiver fora de controle, confiar que Cristo está no trono e Ele tem o governo de todas as coisas. E não há nada melhor do que estar debaixo do governo de Cristo, da condução de Cristo. Quando tudo estiver descontrolado, lembrem-se, Ele está no trono. Meus irmãos e minhas irmãs, a ascensão do Senhor é uma promessa. O céu, ele não é um lugar distante. O céu é Cristo reinando. E quanto mais nós nos unimos a Ele, mais o céu já começa dentro de nós. O Papa Bento, comentando esta solenidade, ele disse que o céu é o ser do homem em Deus. Eu vou repetir. O céu é o ser do homem em Deus. Fazer a experiência da ascensão é fazer essa experiência de estar mergulhados no Cristo que não nos deixa, no Cristo que governa todas as coisas. Então, irmãos e irmãs, que nós hoje possamos inclinar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida para essa realidade eterna. Nós vamos rezar na oração pós-comunhão de hoje. Fazei, Senhor, que os nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Nos voltemos para o céu. E estar no céu é estar mergulhado em Cristo. Isso deveria nos fazer exultar de alegria e fervorosamente rendermos graças a Deus. Foi por isso que no Evangelho nós ouvimos, depois dessa experiência da ascensão, o que os apóstolos fizeram. Eles adoraram a Jesus. Por isso nós oferecemos esta liturgia em honra desse mistério. A liturgia, a missa, é adoração. Então nós estamos aqui para adorar esse mistério como os apóstolos. E depois disso, diz o Evangelho, que os apóstolos voltaram para Jerusalém com grande alegria. Que esta liturgia de hoje, então, possa também nos dar essa experiência de voltarmos para a nossa casa, para a nossa Jerusalém, com o coração cheio de alegria, porque o Senhor nos fez uma promessa. Ele nos preparou um céu. Ele nos preparou uma morada. Ele está sentado à direita do Pai e Ele quer que nós também tenhamos o nosso assento na eternidade. Então que Deus nos dê essa graça de um dia reinarmos com Ele, de um dia estarmos com Ele na glória eterna.